Em Brasília, 19 horas e 4 minutos. Em Assis também, 19 horas e 4 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar. Nesta sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. 19 de novembro de 2021. Uma sexta-feira, começando o final de semana. E sexta-feira especial, né? Dia 19 de novembro, comemora-se o Dia da Bandeira. E hoje nós tivemos uma solenidade do Dia da Bandeira em Assis. A solenidade aconteceu na Praça da Bandeira. Na verdade, o nome da Praça da Bandeira é Praça Antônio Viana Silva. Para quem não sabe, Antônio Viana Silva, Tonico Silva, Tonicão, é o mesmo nome. Pai dos ex-prefeitos Reinaldo Silva, Rui Silva, Antônio Viana Silva, o Tonico Silva, que também foi prefeito de Assis, é o nome da Praça da Bandeira, onde hoje aconteceu a solenidade de comemoração do Dia da Bandeira em Assis. É uma solenidade cívica em que o tiro de guerra, que é o Exército Brasileiro, uma célula do Exército Brasileiro, e o tiro de guerra vai lá junto com o grupo de escoteiros Carajuru e faz o hasteamento de uma nova bandeira. A bandeira que lá está é descerrada e é incinerada na sequência, queimada, destruída. É uma solenidade que acontece todo dia 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira. Então, o Dia da Bandeira em Assis foi marcado por essa solenidade que aconteceu exatamente ao meio-dia na Praça da Bandeira, atrás do Camelódromo, em frente ao local onde acontece a Feira Livre de Assis, que também tem uma praça que se chama Walter Mansolelli. E o espaço onde monta a feira é o espaço André Francisco de Assis, o Beleco. São as denominações desses espaços. Então, hoje, Dia da Bandeira, dia 19 de novembro, aconteceu essa solenidade na Praça da Bandeira, solenidade esta que foi organizada pelo grupo de escoteiros Carajuru. Ontem você ouviu, inclusive, aqui, o José Carlos Belinotti falando a respeito da solenidade, que contou, repito, com o tiro de guerra e também com autoridades. Estava lá o prefeito, o presidente da Câmara, alguns vereadores e poucos populares. Poucos populares estiveram participando dessa solenidade hoje, meio-dia, para marcar o Dia da Bandeira. Não passou em branco, passou em verde, amarelo, azul e branco o Dia da Bandeira em Assis. Eu acho aquele mastro muito modesto, para falar a verdade, viu? Muito pequeno. E olha que foi aumentado, né? Era um mastro pequeno. Aí, numa ação aí do grupo dos escoteiros Carajuru, junto com a prefeitura, colocaram lá um poste. É um poste e depois, na sequência, tem lá mais um pedaço que serve para hastear a bandeira. Mas, na minha opinião, tinha que ser uma bandeirona grande, igual aquela que tinha... Aliás, cadê aquela bandeira, hein? Sumiu aquela bandeira, né? Que foi colocada ali em frente... Na saída de Assis para São Paulo, no quilômetro 440, onde tem lá uma rotatória que é do Rotary, e aí colocaram, aquela era grandona, tinha uma haste enorme, um mastro enorme, e lá colocaram uma bandeira enorme. Aí a bandeira, com o tempo, chuva, vento, sol, ressecava, esgarçava toda, aí não aguentaram ficar trocando mais aquela bandeira, pararam. E lá, eu acho que não tem mais bandeira não, viu?
Não tem mais aquela bandeira. Faz tempo que eu não passo para aqueles lados, então não sei se está tendo mais bandeira ali, não. De qualquer maneira, não passou em branco o Dia da Bandeira em Assis. O Dia da Bandeira foi verde, amarelo, azul e branco, graças à iniciativa do Grupo dos Escoteiros Carajuru, graças também ao tiro de guerra e às autoridades que lá estiveram presentes para hastear e descerrar o pavilhão nacional. Parabéns ao Grupo dos Escoteiros Carajuru por mais esse evento, por mais essa cerimônia e por manter a tradição da comemoração do Dia da Bandeira em Assis. Muito bem, mas hoje, dia 19 de novembro, não é apenas o Dia da Bandeira. Hoje também comemora-se o Dia da Prevenção à Violência Doméstica contra a criança e adolescente. Também o Dia Internacional do Homem. Sabia ou não? Ou você, como a maioria das pessoas, acredita que tem apenas o Dia Internacional da Mulher? Também tem o Dia Internacional do Homem. E é hoje, dia 19 de novembro. Parabéns aos homens. Não tem aquelas musiquinhas igual tem o Dia da Mulher, né? Dia da Mulher sempre toca aquela música do Erasmo Carlos, da Rita Lee, sempre toca essas músicas para lembrar o Dia da Mulher. E Dia do Homem não tem, pelo menos, nenhuma música assim tão que identifique essa data e que toque em todas. Não apareceu ainda, né? Nenhum sucesso. Quem sabe está para aparecer um autor de uma, por exemplo, Caneta Azul. Já viu? Tocava de dia e de noite. Agora já sumiu, ninguém mais quer ouvir a tal da Caneta Azul. E hoje também comemora-se o Dia Mundial do Xadrez. Eu quero, nessa data comemorativa, cumprimentar a professora Cristiane Meira, que teve um difícil ano de 2021, ela que ficou internada um bom tempo com Covid, mas felizmente se recuperou e deixou o hospital, já está em casa trabalhando, mas infelizmente perdeu o marido, o seu companheiro também do xadrez, amante do xadrez também, o Renato Almeida Prado. Então, nessa data, Dia Mundial do Xadrez, eu rendo minhas homenagens à professora Cristiane e ao seu saudoso companheiro Renato Almeida Prado. Muito bem. Dadas estas informações, eu já começo dando a primeira informação também sobre a Feira Livre. Muita gente pergunta, português, e sábado, onde acontece a feira em Assis? Sábado, a Feira Livre acontece na rua Ananias Máximo de Souza, ali na Vila Ribeiro, bem próximo ao tiro de guerra, um pouquinho mais para frente. Indo em direção a Prumar, chegando na rua Ananias Máximo de Souza, você vira à esquerda, naquele triângulozinho que existe ali, é lá que tem a Feira Livre todo sábado. Então, para quem está pretendendo ir na Feira Livre no sábado, a Feira Livre acontece na rua Ananias Máximo de Souza. E amanhã também, sábado, acontece a Feira Agroecológica. É muito bacana. Eu passo lá todo sábado de manhã. Esta feira é na Praça Arlindo Luz, em frente à antiga estação ferroviária, que agora é estação rodoviária, terminal rodoviário urbano, né? Aliás, tem muita gente reclamando a respeito do horário do ônibus circular, que sumiram os ônibus. Muita gente reclamando que... Tem um ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. E é um ditado que deve ser aplicado realmente. Quando falaram que a circular seria de graça, muita gente falou, acho que é muita esmola, é bom desconfiar. E, de fato,
foi bom desconfiar mesmo, porque cortaram várias linhas, vários horários, tem meia dúzia de horário apenas, e muita gente continua reclamando da falta de circular na cidade de Assis. Mas em frente, então, a antiga estação ferroviária é agora o terminal urbano de ônibus, e lá em frente, todo sábado de manhã, a partir das 7 horas da manhã até o meio-dia, tem a feira agroecológica, onde lá vão os feirantes que produzem hortaliças, legumes, sem agrotóxico, sem veneno. Tem aumentado em muito o consumo desse tipo de produto sem agrotóxico e sem veneno. E o movimento na feira agroecológica tem sido muito bom mesmo, todo sábado, a partir das 7, 7h30 da manhã, e vai até meio-dia. É uma boa alternativa. Se você ainda não conhece, é uma boa alternativa. Todo sábado pela manhã acontece essa feira agroecológica ali em frente à antiga estação ferroviária, tá bom? Deixa eu cumprimentar quem já chegou aqui na sala, minha amiga Dona Mafalda Salotti. Dona Mafalda Salotti, me perdoe. Eu estou na cabeça aqui com a Escola Mafalda Salotti, Bartolomeu Salotti, lá na Vila Progresso, o que foi alvo de vandalismo, e a prefeitura vai ter que, mais uma vez, recuperar a quadra lá da Escola Mafalda Salotti, na Vila Progresso. Mas quem está aqui nos acompanhando é a nossa amiga Dona Mafalda Samponi. Ela e o Marco Samponi, imagino, devem estar nos acompanhando. A Dona Mafalda, a cena eu consigo ver daqui. Ela deve estar com o celular ao lado e com o terço na mão, agradecendo a Deus pelo dia vivido, pela saúde dela e de toda a família, de todos os filhos. É muito bom agradecer a Deus todos os dias pela saúde que nos dá, pela saúde que dá aos nossos. E isso a Dona Mafalda faz toda noite para agradecer a Deus. Muito obrigado, Dona Mafalda, pela audiência mais uma vez. A minha amiga Cida Faustino também já está acompanhando aqui. Obrigado e boa noite. Quer ver o boa noite da Dona Mafalda? Eu até consigo colocar. Está aqui, ó. A Dona Mafalda, boa noite, português. A minha amiga Cida Faustino está aqui na tela do Facebook. Boa noite, português. E a minha amiga Marta Luzia Vieira Cardoso também está aqui cumprimentando a gente, desejando uma boa noite. Tem mais gente acompanhando, mas que ainda não fez o comentário. Se você quiser fazer o seu comentário, pode colocar aí, que a gente coloca na tela com o maior prazer. Mas se você não quiser ficar só dando ar da graça e acompanhando, assistindo, a gente agradece também. O Português Livre para Falar vai ao ar toda noite, de 7 horas da manhã, das 7 da noite, das 19 horas até as 20 horas. Às 6 da manhã, a gente faz o programa Acorda Assis, na Rádio Interativa, e é transmitido aqui no Facebook. Já o Português Livre para Falar é toda noite, das 7 às 8 da noite, apenas aqui no Facebook. Mas você também pode assistir depois no YouTube, no canal Português de Assis. Se você ainda não acessou, não se inscreveu no canal no YouTube Português de Assis, vai lá e se inscreva. A gente agradece muito e dá lá um joinha pra gente, tá bom? Muito bem, muito bem. Vamos começar então com as informações? Querem começar com o quê? Querem começar com as informações do Paulo? Então vamos lá. Vamos trazer primeiro o Paulo César Tito, Paulo Cuca, trazendo a sua primeira informação, o seu primeiro comentário. Fala, Paulo! E as pessoas que estão ouvindo hoje, muitas pessoas mesmo, podem comprovar tudo aquilo que acontece. Parece que todas as quintas-feiras eles enfrentam esses problemas ali na Santa Casa de Assis, na ala de ortopedia. O problema ali que eles acham que é o principal é o seguinte: eles marcam para todo mundo às 7 horas da manhã. Aí chega aquele mundo de gente lá, daí não tem o profissional para atender as pessoas.
É muita gente para atender, começa a ser uma demora, são muitas pessoas idosas lá, pessoas também, trabalhadores, pessoas humildes ali na situação, que ficam encostados o tempo todo e ficam até com medo de perguntar, que hora que eu vou ser atendido, vai demorar, fica lá. Eu gostaria que fossem lá alguém das pessoas responsáveis por essa situação, para comprovar a mentira que a gente está falando, certo? Então estou aqui, Reinaldo, inclusive estou encaminhando para você os vídeos, as fotos aí desse local aí, dessa situação, dessas pessoas com ferimentos, com dificuldade de locomoção, o que eles passam para receber o atendimento ali na Santa Casa lá de ortopedia. E segundo muitos deles falaram, que isso acontece todas as quinta-feiras. Então precisa-se aí tentar fazer uma vistoria, chega lá o prefeito, né? Alguns dos assessores que ganham aí acima de R$ 7.000 por mês, certo? Nós vamos falar sobre os assessores ainda. Então que vão lá, trabalhem, né? Vão lá, ver certinho, chega lá às 7 horas da manhã, acompanha, porque o que precisa é ir lá ver e falar, não, isso aqui não vai funcionar mais assim, e dar a canetada, porque a prefeitura faz um bom repasse também para a Santa Casa. Então nós não sabemos aonde vai estar o erro, mas precisa se procurar saber as consequências, quem é responsável por isso, mas o que não pode é o povo, a população que precisa, os idosos que precisam ficar lá esperando tanto tempo, né? Pessoa lá, como eu conversei com uma idosa ontem, ela chegou às 7, era 10 horas da manhã, não tinha sido atendida ainda. Então, gente, vamos ter, tira a pedra do peito e coloque o coração aí de verdade aí para tomar conta dessas coisas aí. Bem, gente, uma nova situação e as pessoas que estão ouvindo hoje, muitas pessoas mesmo, podem comprovar tudo aquilo que acontece. Parece que todas as quintas-feiras eles enfrentam esses problemas ali na Santa Casa de Assis, na ala de ortopedia. O problema ali que eles acham que é o principal é o seguinte: eles marcam para todo mundo às 7 horas da manhã. Aí chega aquele mundo de gente lá, daí não tem o profissional para atender as pessoas. É muita gente para atender, começa a ser uma demora, são muitas pessoas idosas lá, pessoas também, trabalhadores, pessoas humildes ali na situação, que ficam encostados o tempo todo e ficam até com medo de perguntar, que hora que eu vou ser atendido, vai demorar, fica lá. Eu gostaria que fossem lá alguém das pessoas responsáveis por essa situação,
para comprovar a mentira que a gente está falando. Certo? Então, estou aqui, Reinaldo, inclusive estou encaminhando para você os vídeos, as fotos aí desse local aí, dessa situação, dessas pessoas com ferimentos, com dificuldade de locomoção, o que eles passam para receber o atendimento ali na Santa Casa, lá de ortopedia. E segundo muitos deles falaram, que isso acontece todas as quintas-feiras. Então precisa-se aí tentar fazer uma vistoria, chega lá o prefeito, né? Alguns dos assessores que ganham aí acima de R$ 7.000 por mês, certo? Nós vamos falar sobre os assessores ainda. Então, que vão lá, trabalhem, né? Vão lá ver certinho, chega lá às 7 horas da manhã, acompanha, porque o que precisa é ir lá ver e falar, não, isso aqui não vai funcionar mais assim, e dar a canetada, porque a prefeitura faz um bom repasse também para a Santa Casa. Então nós não sabemos aonde vai estar o erro, mas precisa se procurar saber as consequências, quem é responsável por isso, mas o que não pode é o povo, a população que precisa, os idosos que precisam ficar lá esperando tanto tempo, né? A pessoa lá com uma 7 era 10 horas da manhã, não tinha sido atendida ainda. Então, gente, vamos tira a pedra do peito, coloque o coração aí de verdade aí para tomar conta dessas coisas. Bom, obrigado, Paulo. E pelo jeito, o problema lá não é só na quinta-feira, como o Paulo falou, não. Porque a nossa amiga Cida Faustino está escrevendo aqui. Bom dia, português. Hoje eu estive na Santa Casa às 10 horas e tinha muitas pessoas mesmo para passar para consulta. Então, o que está acontecendo? Será que é muita gente doente? Será que agora está acumulando porque diminuindo os números da pandemia, o povo resolveu voltar às consultas chamadas normais, entre aspas? Pequenas cirurgias, as chamadas cirurgias eletivas, voltaram a acontecer, porque durante o período mais grave na pandemia, as cirurgias foram suspensas, todas. Lembra que faltava, inclusive, material nas UTIs? E sem material na UTI, muita gente corria o risco de morrer, como deve ter morrido, sem ter material. E agora o povo recomeçou a frequentar os hospitais. O Paulo trouxe uma informação que na quinta-feira, ontem, tinha uma fila muito grande no setor de ortopedia. E a nossa amiga Cida está dizendo que hoje também tinha muita gente para ser atendida na Santa Casa. Então precisamos saber o que está acontecendo. Se estão marcando consulta para várias pessoas no mesmo dia, no mesmo horário. Eu queria compreender. Quem conhece o AME, o Ambulatório Médico de Especialidades, que funciona lá no Jardim Paraná, quem conhece o AME fica maravilhado com o atendimento, que é SUS, atendimento público. Embora lá não sejam funcionários públicos, lá sejam funcionários contratados pela Santa Casa. É a Santa Casa que administra o AME, para quem não sabe. Mas eu queria compreender por que é que as outras unidades de saúde não funcionam como funciona o AME. Eu falo porque eu sou usuário do AME, já passei lá por várias consultas. Demorou para entrar lá, demorou em muitos anos. Mas, enfim, passei a ser atendido no AME. Se você marca uma consulta com um médico no AME às 14 horas, você vai entrar na sala do médico às 14 horas. E o médico vai estar lá às 14 horas te esperando. Dificilmente atrasa. E tem mais, se você atrasar, você perde a vez. Você perde a vez. Quando você marca um exame,
qualquer que seja o exame, se você marca para o exame 9 horas da manhã, você tem que estar lá 8h40, dependendo do exame. E 8h40 da manhã, estão te esperando lá. Já vai passar pelos procedimentos para fazer o exame. Agora eu pergunto, por que é que nas outras unidades de saúde não é assim que funciona? Por que é que nas outras unidades de saúde não é assim que funciona? Qual é a mágica? Qual é o segredo? Por que que o AME, no estado de São Paulo inteiro, funciona bem, com horário marcado, tudo certinho, e nas outras unidades de saúde o negócio não anda? Para, demora, tem muita fila, o médico demora para chegar, a consulta está marcada às 7, o médico chega às 9h30 da manhã, aí chega lá e vai aquele atropelo, é um atrás do outro, 2 minutos, chamado benzer, né? O médico dá uma benzida e vai embora. Por que é que não funciona igual o AME? Tem jeito. Se o AME funciona assim, é porque tem jeito. Por que as outras unidades não funcionam assim? Por que é que você chega no horário e tem que ficar lá 1, 2, 3 horas esperando na fila? Pô, se vai atender 20 pessoas, marca lá o primeiro para 7 horas da manhã, o segundo para 7h10, 7h15, o terceiro para 7h15 ou 7h30. Programa, é difícil fazer isso. Por que que o AME consegue fazer isso e a Santa Casa, por exemplo, que administra o AME, não consegue? Pelo menos é isso que está aparecendo. O Paulo acaba de fazer um relato que ontem, quinta-feira, tinha um monte de gente no setor de ortopedia e um monte de gente esperando na fila. A minha amiga Cida está falando que hoje aconteceu a mesma coisa, com um monte de gente lá para passar por consulta. Querem outro exemplo de coisa simples, mas é estratégia? Quando você vai no AME, primeira vez, eles vão anotar seus dados. Então, eles pedem lá o seu nome, seu endereço, o número do seu telefone. Você passa o número do seu telefone. Aí eles falam, me passa um outro número de telefone. Aí eu passei o telefone da minha esposa. Por quê? Se eles entram ou tentam entrar em contato comigo e eu não atendo, eu estou sem telefone, por exemplo, eles telefonam para minha esposa, que me dá o recado. Não é uma coisa óbvia, simples de se fazer? E nas unidades de saúde não se faz isso. E olha que eu fui pessoalmente conversar na Secretaria da Saúde. Falei, olha, eu queria sugerir uma coisa que já acontece no AME, que é simples de tudo. Não sei se tem unidade de saúde que já está fazendo. Mas eu conheço unidade de saúde que não faz isso ainda. Você vai lá, passa o seu nome, seu número de telefone, aí eles tentam entrar em contato, se você não atende, você perde a vez. Simples assim. E mesmo funcionando como um relógio, o AME, é inacreditável a quantidade de pessoas que falta no exame e que falta na consulta. É outra coisa que eu também sugeri na Secretaria da Saúde. Lá no AME, para quem conhece, para quem já foi, quem passou por lá, mesmo como acompanhante, tem um enorme de um placar, logo na entrada. Nesta semana, tantas pessoas faltaram à consulta ou exame. Eles vão colocando lá os números e vai aumentando. Neste mês, tantas pessoas deixaram de comparecer à consulta e exame. E quando falta um, o que acontece? É menos um que poderia ser atendido. Porque lá atende toda a região. Então, se você tem um médico lá que atende uma determinada especialidade, gastro, por exemplo, ele atende tantos pacientes por dia da região. Então, como a procura é grande, a gente espera bastante para passar por esse médico. E muitos dos que conseguiram a consulta não aparecem lá.
simplesmente não aparecem lá. Não aparece, é uma consulta que o médico poderia fazer para outro que está esperando. Agora, por que nas unidades de saúde, nas UBSs, isso também não pode ter? Um placar lá. Não precisa ser daquele tamanho, pode ser uma lousa, pode ser um cartaz, uma cartolina escrita com um pincel atômico. Porque aquilo é para chamar a atenção das pessoas que faltam. Agora, uma outra coisa que eu acho que o AME poderia avançar é telefonar para as pessoas para saber por que elas não foram. Eu não estranho se ter paciente ali que não foi porque morreu. Não estranharia se me falassem isso. Eu não estranharia se me falassem isso. Que o paciente não foi porque morreu. Porque tem muita gente que fica esperando muito tempo para passar por um médico, para passar por um exame. Isso no AME, que atende toda a região. E agora você leva isso para a quantidade de pessoas que aguardam uma cirurgia eletiva no Hospital Regional de Assis. Aí é que demora mais. Eu conheço várias pessoas que estão aguardando para fazer cirurgia ortopédica no hospital pelo SUS há anos, e não são chamados. A Marta Luzia está dizendo aqui, e o AME de Assis é o melhor do que outras cidades. O atendimento muito bom, excelente. Eu não conheço o atendimento do AME em outras cidades, mas aqui é bom, mas pode melhorar. E acho que uma sugestão, eu cheguei a escrever isso aí lá, tem uma caixinha de sugestão, eu escrevi lá na caixinha de sugestões. Por que não consultar os ausentes de consultas e de exames para saber o que aconteceu? Às vezes pode ter uma falha que não é única e exclusivamente do paciente que se ausentou. Então, o que tem acontecido? Esse talvez seja um próximo passo que o AME poderá dar para melhorar e aumentar o número de atendimentos. De qualquer maneira, o Paulo traz aqui essa preocupação bastante pertinente, que é a quantidade, nos últimos dias, que tem sido verificada de pessoas passando por consultas na Santa Casa. Filas enormes. E nós continuamos na pandemia. Então, devemos evitar a aglomeração. Querem outro exemplo? O laboratório da Santa Casa. Aquilo é um lugar muito pequeno. Muito pequeno. E as pessoas ficam todas pro lado de fora ali, que também é pequeno. Agora, não tem um outro espaço? Sabe que eu imagino que deve ter muita autoridade aqui em Assis que não passa pelo SUS. Então, não conhece a realidade. Porque se passasse, se fosse fazer um exame de sangue no laboratório da Santa Casa, daria para compreender que ali é muito apertado. E no dia de chuva, como é que faz? Hoje, por exemplo, ontem que choveu barbaridade de manhã, fica todo mundo entafoiado lá dentro do laboratório, e o Medex, que a gente já falou aqui. Por que é que a repartição pública de saúde tem que ser tão pequena e alguns lugares em prédios públicos são enormes, onde não entra ninguém? Eu queria compreender isso. Será que vereador não vai ali na Santa Casa, não vê que tem muita gente para um espaço tão pequeno como aquele? Será que as pessoas não vão no Medex e vê a quantidade de pessoas que fica ali por lá de fora naquela rampa
e no dia de chuva tem que ficar tudo entafoiado dentro de uma salinha pequena? Quando é recomendável que a gente não aglomere ainda, porque ainda não acabou a pandemia? Então, tudo isso é falta de olhar. Agora, só olha quem vai lá. Quem não for lá não vai ver. Não vai ver o sofrimento do povo. Não vendo o sofrimento do povo, não consegue mesmo para melhorar as condições do povo que precisa do serviço público. Na área da saúde, por exemplo. Então, deveria haver um mecanismo de estabelecer uma espécie de um revezamento. Não precisa ser obrigar. Eu nunca gostei do termo obrigar. Mas eu acho que é recomendável que um vereador ele conheça todos os lugares de atendimento ao público. Vai lá um dia por semana, vai um dia lá na UPA, vai outro dia numa creche, vai outro dia numa escola, vai um dia lá no teatro, vai outro dia no cinema, vai outro dia no ginásio, que é uma sugestão. Vai lá ver o Jairão abandonado faz 2 anos. Bom, opção para ver o negócio não funcionando bem, sobra. Unidade básica de saúde em frente, atrás do terminal rodoviário. Ligaram hoje para mim, português, vai lá para você ver. Eu fui lá ver o tamanho da tampa do bueiro que está quebrada no meio da calçada. E lá chega idoso, lá chega gente com cadeira de roda. Não é à toa que nosso amigo Vando Rodrigues, o Vandinho, caiu com a sua cadeira elétrica num buraco, perto da casa dele, na Vila Glória. Bom, se a gente for falar de calçadas, de obstáculos para as pessoas terem acessibilidade, a gente vai ficar aqui a noite inteira. Não vai? Vai sim, não vai? Então, mas fica aí essa nossa reclamação. De qualquer maneira, obrigado, Paulo, mais uma vez pelo seu comentário. Vamos trazer os 650, porque agora eu já tenho retomados aqui os vídeos. Vamos ouvir o que tivemos de ocorrência com o nosso 650. O NAGE 650 está chegando. Das últimas horas, primeiramente a gente vai só dar uma repassada a respeito das chuvas, né, que caíram na cidade de Assis ontem, né, português? A gente inclusive passou alguns vídeos você, e logo na sequência, por volta das 7 horas da noite, eu também acabei vendo mais 2 vídeos de estragos causados pela chuva. O primeiro deles, como nós estamos, havia acontecido na rua Leonor com Ananias Máximo de Souza, e toda uma outra enxurrada que acabou também descendo pela rua Vicente Fernandes Figueiredo, ali da rua Benedito Lute, que acabou descendo e desembocava ali na região do Marcelino de Souza. Como nós dissemos, o pior problema lá foi a água que acabou invadindo algumas residências. Mas 2 vídeos que ontem circularam pelas redes sociais mostravam a situação dentro de 2 escolas estaduais aqui na cidade de Assis, sendo a primeira delas a Clibas Pinto Ferraz, ali na região da Santa Cecília, quando o telhado de uma sala de aula acabou caindo, não machucou ninguém, mas o estrago dentro da sala de aula acabou assustando aí alguns alunos, né? E também uma outra situação, esse já no corredor de acesso às salas de aula da escola Carlos Alberto de Oliveira, aqui na região central. Então, com todo esse tempo parado, eu acho que pelo menos uma boa reforma poderiam ter sido feita, né, nessas escolas para tentar evitar. Apesar que a gente lembra que teve aquela situação naquele beiral do lado de fora da escola Carlos Alberto de Oliveira, que ficou anos ali e não foi feito nada, até que algumas chuvas começaram a fazer com que esse beiral desabasse e também colocasse em risco quem estava passando pela calçada. E aí acabou sendo feita essa reforma, mas internamente a gente ficou sabendo também de situação na escola João Mendes Júnior, mas nós não conseguimos confirmar essa da EMEIF. Mas então, como nós dissemos, isso só foi declarações de algumas pessoas. Mas a principal notícia acabou ocorrendo durante a madrugada de hoje, na SP 270, rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 472, município de Maracaí, quando uma colisão traseira entre 2 caminhões
acabou tendo uma vítima fatal de um motorista de 42 anos da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Pelas fotos que nós recebemos, a gente percebe que não havia, pelo menos, neblina nesse momento da colisão, então as causas ainda são indefinidas. Acidente ocorrido no quilômetro 472, em Maracaí. Nós acabamos recebendo somente a localidade e a idade, né, deste motorista. O nome dele ainda, a Polícia Militar Rodoviária ainda não divulgou. Mas, infelizmente, um final de semana que já começa trágico aqui pela Raposo Tavares, em nossa região, com essa vítima fatal de 42 anos da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Bom, português, só complementando as informações, nós acabamos de receber aí os dados completos da vítima fatal desse acidente na rodovia SP-270, no quilômetro 472. Trata-se do motorista Fábio Velasque de Oliveira, de 42 anos, que, como já dissemos, morador da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vítima fatal desse trágico acidente dessa madrugada aqui por Maracaí. Muito obrigado aos 650. É triste, né? É triste. E por quanto tempo a gente vai dar esse tipo de notícia? Trabalhadores que saem de casa, pegam estrada e vão entregar alguma carga, ou já estão voltando para casa e perdem a vida no meio do caminho. E as rodovias melhoraram bastante se comparado com as rodovias que tínhamos no final do século passado, que não é muito distante, né? Lá para os anos de 1980. Quantas mortes eu noticiei em rodovias regionais? A SP-270 era chamada de Corredor da Morte, entre Assis e Ourinhos. Depois foi duplicada, foi recapeada, tem pedágio, e mesmo assim, infelizmente, mortes continuam acontecendo. Claro que o próprio nome já diz, é acidente. Mas até quando a gente vai conviver? Quantas famílias ainda irão chorar por um trabalhador que saiu e não chegou ao seu destino final? Mas muito obrigado aos 650. Bom, faltando 13 minutinhos para as 8 da noite, ontem nós tentamos ouvir o ex-prefeito Ricardo Pinheiro aqui no programa. Aliás, teve muita gente que me ligou hoje, falando assim, ele é português, mas você era vereador, ele era prefeito, você metia o pau nele, criticava ele, vamos deixar a coisa correta. E agora vocês estão conversando? Eu falei, olha, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Eu criticava atos que o Ricardo Pinheiro praticava enquanto prefeito. Amigos, conhecidos, sempre fomos. Temos que saber diferenciar as coisas. Se um político não sabe conviver com a crítica, ele não serve para ser político. Não serve para ser político. E as minhas críticas nunca foram críticas pessoais. Eu não tenho nada, absolutamente nada a ver com a conduta pessoal de quem quer que seja, que exerça um cargo público ou não. Não me interessa. Não me interessa. Eu, enquanto vereador, e eu, enquanto homem de imprensa, eu avalio, critico, elogio atos praticados pelo prefeito, ou pelo vereador, ou pelo governador, ou pelo presidente da República, ou pelo senador, ou pelo secretário, pelo agente público. Então, não me estranha absolutamente nada o Ricardo Pinheiro nos atender, conceder entrevista, absolutamente normal. Absolutamente normal. Como as pessoas também podem criticar o nosso programa de rádio. A maneira como fazemos, isso é comum. A gente tem que saber conviver com as diferenças. Não somos inimigos.
absolutamente de ninguém. Nós criticamos, elogiamos atos praticados. Mas tem muita gente que não consegue compreender isso, né? Infelizmente. Mas ontem, então, nós fizemos até um contato com o Ricardo Pinheiro, mas cortou muito o sinal. Eu não sei se o problema era a conexão na casa dele ou a conexão era da nossa transmissão. De qualquer maneira, para que a gente não ficasse prejudicado com o que o Ricardo gostaria de falar, eu pedi para ele gravar um áudio que a gente vai reproduzir agora, falando sobre o reconhecimento definitivo do curso de medicina da FEMA. E por que eu estou trazendo o Ricardo Pinheiro para falar? Porque ele era o prefeito de Assis quando tivemos essa conquista para nossa região. A vinda do curso de medicina em Assis foi uma conquista histórica que a gente tem que comemorar e muito. E comemorar agora porque o Conselho Estadual de Educação sacramentou, coroou todo esse trabalho, reconhecendo definitivamente o curso de medicina. Então nós vamos ouvir novamente agora com áudio perfeito, não tem o vídeo, não tem a imagem, tem a imagem estática, mas a gente vai ouvir a mensagem do ex-prefeito Ricardo Pinheiro Santana. Pois não, Ricardo? Receber a notícia de que o curso de medicina na FEMA foi reconhecido definitivamente pelo Conselho Estadual da Educação é motivo de imensa alegria, satisfação e orgulho para todos nós assisenses. Esse sonho iniciou-se em 2013 pelo nosso querido e saudoso amigo professor Ulisses Guariba, que era o então presidente do Conselho da FEMA. Ele foi até o gabinete e disse para mim que tinha o sonho de trazer o curso de medicina à FEMA, o que eu achava. E ele disse, não será fácil. Eu falei, professor, tenho o meu total apoio, tenho o total apoio da administração. Siga adiante, o que o senhor precisar, nós estaremos juntos em busca de realizar esse sonho. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram, muito trabalho foi feito, muitas pessoas envolvidas. Não quero aqui citar o nome das pessoas para não correr o risco de esquecer alguma delas e cometer injustiça. Mas muitas pessoas mesmo participaram disso, sempre sob a liderança do nosso amigo professor Ulisses Guariba, que foi um guerreiro em busca de trazer o curso de medicina na FEMA. Conseguimos aprovar o curso no Conselho Estadual de Educação, mas precisava comprar equipamentos iniciais para que pudesse ser autorizada efetiva implantação do curso. A prefeitura sem recursos naquele momento, como sempre, os municípios com pouquíssimos recursos, mas quando o professor Ulisses Guariba falou comigo que precisava do recurso, caso contrário, nós não iríamos conseguir implantar o curso de medicina, eu fiz um ajuste no orçamento, ajustamos todas as outras secretarias, tivemos que tirar dinheiro de todas as secretarias e destinamos R$1 milhão para a FEMA para a compra desses equipamentos. Participação ativa da Câmara de Vereadores da época, que aprovou por unanimidade o projeto de lei que autorizava o repasse de R$1 milhão para a FEMA. Fizemos esse repasse, fizemos o primeiro vestibular, contratando a VUNESP, a Fundação VUNESP, de conceito altíssimo, para que não houvesse dúvidas com relação à lisura do processo seletivo da primeira turma de estudantes, e tudo aconteceu na maior normalidade, e no início de 2016 a primeira turma começou, os primeiros estudantes começaram a chegar e as aulas iniciaram. E hoje, em novembro de 2021, nós temos a primeira turma se formando. Então é muita alegria ter participado de tudo isso, ter plantado essa semente lá atrás, ter feito essa semente florescer, e agora nós estamos vendo os frutos dessa semente que foi plantada lá atrás, idealizada, repito, pelo nosso querido professor Ulisses, e que nós acompanhamos o seu sonho e conseguimos tornar realidade. Fico extremamente feliz em ver tudo isso acontecendo, em ver o progresso que trouxe para a cidade de Assis, o curso de medicina. Não tenho dúvidas, conquistas aconteceram e foram importantes
para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Há muito ainda a ser feito, mas passos importantes foram dados de lá até aqui. Parabenizar a todos os envolvidos, em nome de duas pessoas, é óbvio, no professor Ulisses Guariba e da minha querida amiga e ex-secretária da Saúde, também já não está entre nós, infelizmente, Denise e toda a sua equipe. Em nome desses dois, quero cumprimentar a todos, parabenizar a FEMA, os colaboradores da FEMA e, em especial, a todos os alunos que estão se formando nesse momento, desejando-lhes sorte e sucesso e que eles possam fazer o melhor para a população e principalmente para a população que mais necessita. Um abraço a todos e parabéns à nossa cidade Assis, parabéns ao Vale do Paranapanema. Obrigado ao Ricardo Pinheiro, que ontem a gente tentou fazer aqui uma conversa, mas tivemos alguns problemas de conexão. De qualquer maneira, está aí o registro, parabenizar toda a direção da FEMA pela continuidade do trabalho, enfim, Assis tem um novo cenário desde a criação do curso de medicina. Eu não me canso de falar isso, Assis é outra depois que esse curso de medicina veio. E o reconhecimento definitivo, através do Conselho Estadual da Educação, é motivo de orgulho para todos nós. E principalmente de nós, todos que fizemos em algum momento parte dessa história. Obrigado, Ricardo. Bom, vamos lá, faltando 5 minutinhos para as 8 da noite. Vamos saber, boletim da Covid-19 hoje. E eu chamo ele, o repórter Reinaldo Nunes. A saudação a você, minha amiga, a você, meu amigo, aqui Reinaldo Nunes, o português, com informações do boletim da Covid-19 em Assis nesta sexta-feira, dia 19 de novembro. 24 horas sem nenhum caso novo registrado da doença. E Assis continua com 15.071 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Nos últimos 7 dias, foram 7 novos casos, uma média diária de 1 registro. Também, nas últimas 24 horas, 25 casos descartados para a doença. Na última semana, foram 188 exames negativos. A cidade, dos 15.071 casos confirmados da doença, aponta 14.648 pessoas recuperadas. Das 49.027 notificações, 32.651 casos foram negativos. Nesta sexta-feira, 5 pessoas estão isoladas em suas residências. 1.305 moradores aguardam encerramento de caso ou resultado de exames. Nesta sexta-feira, também, 9 pessoas hospitalizadas em Assis. 4 são da cidade e 5 da região. Dos assisenses hospitalizados, uma mulher está em UTI e 3 homens estão em enfermaria. São as informações do boletim da Covid-19. A cidade permanece com 418 óbitos desde o início da pandemia. A última morte foi registrada há 15 dias. Repórter Reinaldo Nunes. Muito obrigado ao repórter Reinaldo Nunes. Bom, e o Jornal da Segunda, que é entregue todo final de semana? Vamos saber, vamos ver a cara do Jornal da Segunda desta semana? Tá aqui, tá na tela. Vamos ver o que tem. Definhado PSDB do vice-prefeito Sabé participa de prévia neste domingo. Também o JS, o Jornal da Segunda, ainda tem: com Jairão abandonado há 2 anos, basquete utiliza quadra emprestada. Promotor recebe diploma na Câmara. É o promotor Eduardo Amâncio que recebeu diploma Mérito Zumbi dos Palmares. Concha Acústica recebe grupo de Ourinhos. Entregador é agredido na saída de bar. E ainda morre Décio Frutuoso. São os destaques do JS, o Jornal da Segunda, que circula neste final de semana
em Assis. Vamos então, agora, faltando 1 minuto para as 8 horas da noite, com aquela triste, mas necessária última informação. Nesta sexta-feira, foi sepultado João Misael da Costa, conhecido como Misa, antigo morador da Vila Operária, da rua Otacílio Dorácio Mendes, esquina com a rua Espírito Santo. O sepultamento aconteceu às 11 horas da manhã. Tivemos também o sepultamento do senhor Gumercindo Nogueira, de 75 anos. E amanhã, já programado, o sepultamento às 9h30 da manhã do ferroviário aposentado e artesão, nosso grande amigo, senhor Décio Frutuoso, que foi jogador no áureo tempo da Associação Atlética Ferroviária. 93 anos de idade estava o seu Décio. Para quem não se lembra, o seu Décio era um artesão que vendia casinhas de madeira ali em frente ao Centro Cultural Dona Pimpa. Durante muito tempo, ele produzia e vendia as suas casinhas de madeira ali em frente à Catedral. E nos deixou hoje aos 93 anos de idade. E uma triste coincidência, ele morreu exatamente no dia em que o seu filho, Edmar Frutuoso, faria 59 anos. Edmar, que nos deixou vítima da Covid-19 no dia 5 de junho deste ano. Exatamente no dia em que seria comemorado o aniversário do filho Edmar, que nos deixou em junho, o senhor Décio também nos deixa. O velório acontece até a meia-noite na sala 2 do Centro Funerário São Vicente. Amanhã, a sala do velório será reaberta às 7 horas da manhã e às 9 horas sai o féretro em direção ao cemitério. Sepultamento marcado às 9h30 da manhã. E também teremos amanhã o sepultamento da Luciane da Silva, de 44 anos de idade, que morreu em Londrina. Velório na sala 7 do Centro Funerário São Vicente e o horário do sepultamento não foi definido ainda. Com esta triste, mas necessária informação, nós concluímos mais um Português Livre para Falar. Agradecemos muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite de sexta-feira e um ótimo final de semana. Tchau, minha amiga! Tchau, meu amigo!